Qual o nome do senhor? Nelton. O senhor tem quanto tempo de igreja? Eu tenho 21 anos, 22 anos. Em que situação o senhor chegou? Eu cheguei na igreja no fundo do poço. Quando eu cheguei na igreja, eu servi os encostos durante 26 anos, desde criança até os 26 anos. Então eu cheguei com 26 anos de idade na igreja. Mas completamente destruído. Eu servia os encostos, sacrificava, vivia uma vida de sacrifício. Mas quanto mais eu sacrificava, mais derrotado eu vivia. Então eu vivia uma vida de sacrifício nas drogas, na prostituição, na bebida, na miséria. Eu morava num barraco, eu servia os encostos com o meu melhor, mas eu comia o pior. Aquela ali era a sua casa? Ali era a minha casa que eu morava. A casa quando você chegou à igreja daquela ali? Era aquele barraco ali eu morava. De madeira? Era de madeira, era um barraco. Uma lixarada desgraçada ali fora, né? Isso, era exatamente aquele. Era a imagem do diabo aquela casa ali. O senhor tinha a estampa de Satanás na vida do senhor? Isso, era a imagem do diabo que eu refletia. Então, eu na época, eu trabalhava de empregado, trabalhava muito, mas ganhava pouco, ganhava uma miséria. E o pouco que eu ganhava, eu gastava nos vícios das drogas, com bebida, com doença, porque eu era uma pessoa depressiva, então eu tinha que estar sempre tomando remédio. Eu tinha uma vida completamente destruída, desgraçada a vida. O diabo não brincou de judiar da vida do senhor. Quem trouxe o senhor à igreja? Como é que o senhor conheceu a igreja? Eu conheci a igreja através de uma irmã minha, que também frequentava o centro lá junto, mas ela começou a passar mal e ficou doente de uma maneira que levamos em vários médicos e ninguém achava a situação dela. Ninguém achava o problema. Aí a gente levou e, para minha surpresa, quando eu acompanhei ela lá, ela manifestou com meu guia. O guia que eu servia há 26 anos, batendo cabeça para ele, ele manifestou nela dizendo que ele era o causador da doença e que ele ia matar e ia acabar com a vida dela. Então ali... O senhor se revoltou? Ali saiu a cegueira. A cegueira foi embora e o senhor ficou? Foi embora e eu fiquei, a cegueira saiu, eu fiquei e eu me revoltei contra a situação. Naquela hora eu assisti aquela reunião, foi a primeira reunião que eu assisti na Igreja Universal. Mas a igreja era pequenininha, na cidade que eu fui, e lá atrás tinha uma viga que sustentava a igreja. Eu fiquei escondido atrás daquela viga, assim, espiando. Mas quando deu aquele momento da reunião, aquele momento me chamou a atenção. Eu fiquei revoltado. Eu saí de trás da viga e vim para frente, porque daí o pastor perguntou para aquele encosto se ele era forte. O encosto falou que ele era o mais forte. E eu conheci ele 26 anos, ouvindo falar que ele era o meu guia de luz e que ele era o mais forte do terreiro que eu servia. Então, quando o pastor chamou ele para um desafio, eu gostei daquele desafio. Eu vim para frente, mas eu vim para torcer para o meu guia. Eu falei, meu guia é o mais forte. Para minha surpresa, ele caiu de joelho diante daquele pastor tão pequenininho, tão franzino. Ali, como diz o gaúcho, caiu os butiá do bolso. Ali eu me decepcionei com ele. Quanto tempo o senhor tinha com a gente quando veio a primeira fogueira? Foi no dia que eu cheguei. No dia que eu cheguei na igreja, o pastor estava pregando de sacrifício. O senhor pegou o envelope? Falando de Gideão. O senhor pegou o envelope? Eu peguei o envelope. Qual foi o seu primeiro sacrifício? O primeiro sacrifício foi um salário mínimo que eu ganhava. Era o que o senhor tinha? Era o que eu tinha. A partir dali, sua vida melhorou? A minha vida mudou, começou a mudar. O senhor chegou a Arã? Ali... O senhor saiu de Ur e chegou a Arã? Ali eu cheguei em Arã. Sua vida melhorou muito? Ali melhorou muito, porque daí eu deixei de ser um cara drogado, eu me libertei do vício da bebida, da prostituição, da miséria. A miséria já começou a sair, já começou a viver uma vida mais folgada. A esterilidade acabou e Isaac nasceu. Aí um dia Deus te pediu Isaac, que era o seu? Era o meu caminhão. O que o senhor fez? O senhor ouviu a voz de Deus e deu o caminhão? Não, muitas vezes eu obedeci a voz de Deus, mas desta vez eu não ouvi a voz de Deus. Eu fiz uma boa oferta no altar, participei da Fogueira Santa, fiz uma boa oferta, mas não deu o caminho. O senhor participou? Participei. O senhor não sangrou? Não fiz. O senhor deu o que o senhor queria? Isso. O senhor insistiu em dar Ismael? Deus disse, eu quero Isaac, e o senhor deu Ismael. Eu dei Ismael. Deus pediu o caminhão. E o senhor deu o quê? Eu dei uma oferta de 10 mil reais na época. Foi uma boa oferta. Creio que comparado a de outros, só que boa oferta não funciona em fogueira. Para ela funcionar, tem que sair na total dependência de Deus. O que houve depois desse dia? Aí, depois desse dia, no mesmo dia, não foi nem no dia seguinte, foi no mesmo dia, na noite que virava aquele dia, o meu caminhão foi roubado. Esse caminhão que eu neguei para Deus foi roubado e até hoje ele não apareceu mais o caminhão. Até hoje eu não achei mais o caminhão. Vocês estão ouvindo isso? E a situação só mudou depois de tanto eu clamar a Deus pedindo uma nova oportunidade. Aí quando veio uma nova Fogueira Santa, eu peguei o valor do caminhão e coloquei no altar. Daí a situação... Aí o senhor acertou. Aí o senhor colocou Isaac.
O senhor não tentou enganar a Deus com Ismael. Aí o senhor foi com? Com Isaac. Então o seu primeiro sacrifício foi um salário mínimo. Isso. O maior que o senhor fez até hoje. O maior sacrifício foi uma caminhoneta que era o sonho que eu tinha, né? Valor dela. Eu tinha pago 250 mil reais por ela. Era uma Land Rover, uma Evoque Land Rover. E Deus, aquilo ali era o meu sonho. Era aquela ali? O senhor colocou aquela no altar. Isso, eu coloquei. Hoje o senhor chegou aqui como? De charrete? Não, hoje eu tenho duas caminhonetas hoje. Hoje eu tenho uma Cheryl e tenho uma Edge da Ford, né? Então eu dei uma caminhoneta para Deus, mas Deus me deu duas caminhonetas. Tudo que Deus te deu depois que você se consertou com ele no altar. Todas as bênçãos que Deus te deu de lá para cá. O que o senhor tem hoje? Hoje eu tenho uma empresa bem sucedida. Hoje eu não moro mais naquele barraco, eu tenho um bom apartamento. Eu moro no último andar, um edifício no centro da minha cidade. Hoje eu tenho uma família abençoada. Hoje eu tenho paz, que é o mais sagrado, é o que vale mais. Pergunta que não quer calar. É batizado com o Espírito Santo? Sim, hoje a maior conquista que eu tenho, o maior patrimônio é o Espírito Santo dentro de mim. E assunto encerrado. Nos encontramos na próxima para algo estupidamente maior do que isso aqui. Só para complementar, como foi mostrado ali, hoje eu dei uma caminhoneta para Deus e hoje eu tenho duas caminhonetas. E eu vim falando com Deus. Deus, fala para mim, fala comigo o que o Senhor quer que eu faça, mas me dê força e coragem para me obedecer a tua voz. E eu estava preparando Ismael para Deus, mas Deus pediu Isaac. Então eu vou voltar agora, antes de chegar na minha casa, eu vou colocar a minha melhor caminhoneta, eu vou colocar no altar lá. Quando eu chegar agora lá, eu vou colocar. Hoje? Hoje. O senhor já vai cumprir hoje? Hoje, eu vou cumprir hoje. Porque eu tenho uma caminhoneta que eu gosto muito dela. O senhor é de que igreja? Eu amo dela. O senhor é de que igreja? De São Leopoldo. São Leopoldo, faz um favor para mim? Sim, senhor. A reunião para o senhor já terminou. Pega o carro, vai embora para São Leopoldo e cumpre o teu voto. E pisa na cabeça do diabo.